Africanidades conectadas. Nas últimas duas postagens, nós apresentamos algumas visões construídas por intelectuais ocidentais sobre a África no período compreendido entre o século XV e o século XIX. Citamos Hegel, David Hume, von Linneu, Carl von Linneu, Etienne Serres, Francis Galton, Louis Agassiz, todos eles ligados à construção de uma maneira de ver o mundo a partir da Europa. Hume, filósofo, historiador e ensaísta, Carl von Linneu, botânico e médico suíço, Etienne Serres, médico embriologista, Francis Galton, antropólogo, nascido no Reino Unido, Louis Agassiz, antropólogo, zoólogo e geólogo, e Hegel, referência da filosofia ocidental. Eles construíram uma África num contexto de colonização, ou construíram uma imagem da África num contexto de colonização. Aquilo que nas postagens anteriores mencionadas, nós chamamos de construção de uma África em negativa, ou a invenção de uma África em negativa. Convido aqueles que não assistiram, que não participaram, que não tiveram oportunidade de assistir o que nós publicamos, que dê uma visitadinha aqui no nosso canal do YouTube e revisita as duas últimas postagens que nós fizemos com relação à construção de uma imagem negativa do continente africano ao longo da Idade Moderna. Construção negativa que reverbera nas mentalidades, nas ideologias, até os dias de hoje. Mas, para além dessa construção negativa, nós precisamos lembrar que vieram respostas dos intelectuais africanos, dos intelectuais da diáspora, como Frantz Fanon, né? Nascido nas Antilhas, que nós falaremos dele aqui, veio resposta também de Cheikh Anta Diop, que nós já falamos, já demos uma rápida biografia dele nesse canal, e hoje vamos apresentar uma resposta trazida pelo filósofo, pesquisador, estudioso, camaronês, Achille Mbembe, que aqui no Brasil nós temos algumas obras traduzidas dele: Necropolítica, Sair da Grande Noite, Ensaios sobre a África Descolonizada, e o mais conhecido, em minha opinião, Crítica da Razão Negra, essa obra aqui. Portanto, a visão de um africano, um intelectual africano, sobre a construção dessa imagem negativa da África ao longo do século, entre o século XV e o XIX, como nós já dissemos, e que reverbera até hoje nas mentalidades ocidentais, e que é preciso desconstruí-las. Então, vou ler um trechinho aqui dessa desconstrução feita
por Achille Mbembe. Abre aspas. Em sua ávida necessidade de criar mitos destinados a fundamentar seu poder, o hemisfério ocidental considerava-se o centro do globo, a terra natal da razão, da vida universal e da verdade da humanidade. Sendo o rincão mais, entre aspas, civilizado do mundo, só o Ocidente foi capaz de inventar um direito dos povos, um direito das gentes. Só ele conseguiu edificar uma sociedade civil das nações, compreendida como espaço público de reciprocidade do direito. Só ele, o Ocidente, deu origem a uma ideia de ser humano dotado de direitos civis e políticos, permitindo-lhe exercer seus poderes privados e públicos como pessoa, como cidadão pertencente ao gênero humano, e, enquanto tal, interessado por tudo o que é humano. Só ele codificou uma gama de costumes aceitos por diferentes povos, que abrange os rituais diplomáticos, as leis da guerra, os direitos de conquista, a moral pública e as boas maneiras, as técnicas do comércio, da religião e do governo. O resto do mundo figura como o dessemelhante, o negativo. Constituía a manifestação por excelência da existência objetivada. A África, de modo geral, e o negro em particular, eram apresentados como símbolos acabados dessa vida vegetal e limitada. Figura excedente em relação a qualquer figura e, portanto, fundamentalmente infigurável. O negro, em particular, era o exemplo consumado desse ser outro, vigorosamente forjado pelo vazio, e cujo negativo havia penetrado todos os momentos da existência. A morte do dia, a destruição e o perigo, a inominável noite do mundo. Continua ele. Hegel dizia, a propósito de tais figuras, que eram estátuas sem linguagem, sem consciência de si, entre humanos incapazes de se despir de uma vez por todas da figura animal com o qual se confundiam. No fundo da sua natureza, abrigar o que já estava morto. Fecha aspas. Então, na sequência de toda a obra Crítica da Razão Negra, Achille Mbembe desconstrói essa visão negativa da África e dos africanos. Fala, inclusive, das tensões, dos embates entre os intelectuais africanos, entre as lideranças políticas no continente africano, sem necessariamente atribuir a eles aquela pecha de quase humanos, de quase gente, que foi a construção da intelectualidade ocidental sobre o outro, mas aqui especificamente sobre a África e seus descendentes. O canal Africanidades Conectadas tem compromisso com a construção
de outras visões de África, de outras visões de ser humano, para além daquela construída pela filosofia ocidental de viés eurocêntrico. Obrigado por nos acompanhar nesse desafio de mostrar outras visões possíveis num contexto de intolerância, autoritarismo, racismo, discriminação e preconceito. Divulguem o nosso canal Africanidades Conectadas. Sugiram temas que possamos apresentar e dialogar também através dos comentários propostos no canal. Axé.